Memória e verdade são duas categorias importantes, mas elas são direitos? Existe um direito à memória e um direito à verdade? Esses direitos são direitos constitucionais, estão protegidos pela Constituição, estão protegidos pelos tratados e convenções internacionais? Em que medida direito, memória se relacionam à justiça de transição? E em que medida direito e memória e justiça podem nos levar a repensar o passado e projetar um futuro melhor para a nossa democracia constitucional? Eu sou Vera Caranchoeire, essa é minha nanoclass sobre memória, verdade e justiça de transição. Para pensar as bases constitucionais, enfim, os fundamentos por meio dos quais nós podemos reivindicar o direito à memória, verdade e justiça, eu acho que é necessário dar um passo atrás e pensar nessas três categorias individualmente e em relação, né? Invariavelmente, memória, verdade e justiça tem a ver com o tempo e o espaço. Eu vou começar pelo tempo, né? Essa relação com o passado, ou seja, não é uma simples memória, mas uma memória que vai fazer sentido, uma memória que vai evitar, por exemplo, que fatos ocorridos no passado e que foram violadores de direitos humanos não se repitam. A verdade no sentido de que o acesso aos fatos ocorridos tem que ser, de fato, em relação à verdade histórica, quer dizer, não é suportável que os fatos cheguem filtrados, cheguem enviesados, e em relação a isso, há um dever de justiça, ou seja, no tempo e no espaço, esse manejo do tempo é para fazer justiça. Bom, muito brevemente, essas categorias têm um apelo tanto político, quanto ético, quanto jurídico. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista constitucional, eu vejo que a base está em três, digamos, pilares da nossa Constituição. A dignidade da pessoa, o princípio democrático e a liberdade de informação no seu desdobramento, quer dizer, o acesso à informação. Então, em relação às bases constitucionais, a gente tem, vamos dizer assim, um desdobramento de dois grandes princípios, que é o princípio da dignidade da pessoa e o princípio democrático. É a partir daí que a gente pode pensar em manejar constitucionalmente, aí sim, um direito à memória, um direito à verdade e, consequentemente, um dever de justiça. Sobretudo em relação àqueles e aquelas que foram vitimados em face de grandes violações dos seus direitos, né? A gente relaciona essas categorias e esses direitos aos períodos onde houve circunstâncias totalitárias, circunstâncias autoritárias, quer dizer, períodos em que os direitos foram violados em nome de uma razão de Estado pouco razoável, ou seja, um Estado que perde completamente a sua base, tanto jurídica quanto político-democrática, e passa a ser um Estado, portanto, totalitário ou autoritário. Então, é nessas circunstâncias que faz sentido em pensar na memória, na verdade e na justiça, e faz sentido em pensá-los como direitos que podem ser demandados e devem ser demandados, né? Na nossa experiência
constitucional brasileira, houve períodos, eu penso lá no começo do século passado, 1922, num contexto em que houve pelo menos mais de uma dezena de decretações de estado de sítio, havia uma grande instabilidade em que os direitos, sobretudo a liberdade de expressão, era pouquíssimo prestigiada, mas depois, efetivamente, na ditadura Vargas e mais recentemente na ditadura civil-militar. Então, esses são os contextos em que a demanda por memória, verdade, no sentido de promover justiça, é mais do que necessária, urgente e fundamental. Como é que nós podemos pensar o tempo e suas repercussões constitucionais, sobretudo no que diz respeito a essa necessária, a esse necessário exercício de memória e essa necessária busca da verdade? Objetivamente, se nós pensarmos naqueles e naquelas que foram vítimas dessas circunstâncias em que houve um estado de exceção, enfim, um estado autoritário, em que os direitos foram pouco ou quase nada respeitados, e que com isso sofreram, em primeiro lugar, torturas, foram mortos ou desaparecidos, e em circunstâncias que não foram explicitadas. E aí, esse direito das vítimas de conhecer a verdade dos fatos, ou o direito das famílias das vítimas de conhecer e ter acesso à verdade dos fatos, com repercussões, inclusive materiais, quer dizer, eventualmente ações indenizatórias, etc. e tal. Tanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista das comissões que se instituíram para fazer essas reparações no campo da justiça transicional, como a Comissão de Anistia, por exemplo, fez no Brasil. Mas vamos lá. Eu estou pensando aqui exatamente como é que o tempo pode ser manejado a partir da Constituição para fazer esse movimento, talvez, não só de reparação, porque eu acho que a reparação é uma parte desse processo, mas também de um pedido de perdão, como é que o tempo pode ser manejado para se pedir perdão e, por consequência, se fazer justiça. Eu acho que, constitucionalmente, a estrutura dos direitos fundamentais, tanto individuais, mas eu penso também que coletivamente isso possa ser uma alternativa, se pode provocar o Poder Judiciário para pensar em como, de alguma maneira, nós podemos rever, ou seja, voltar para o passado. Então, o direito tem essa peculiar capacidade de fazer o tempo retroagir nesses casos. Então, voltar para o passado, olhar para aquelas circunstâncias e fazer com aquelas circunstâncias que foram terríveis, porque implicaram em graves violações de direitos humanos, e fazer alguma coisa com isso para o futuro, para o presente e para o futuro. Para o presente, para atender alguma demanda individual ou coletiva das vítimas. Então, há várias ações que podem ser, ações judiciais que podem ser empreendidas nesse caso, e foram, de fato, né? Ações que demandavam, em primeiro lugar, ter acesso à verdade dos fatos, às informações, por exemplo, casos de desaparecidos, que havia necessidade de saber o paradeiro dessas pessoas, as famílias tinham o direito de ter acesso ao paradeiro daquele desaparecido, até mesmo para fazer elaborar o luto, fazer o trabalho de luto.
e para que a situação jurídica daquela pessoa desaparecida se consolidasse como uma pessoa morta. Então, não é só o trabalho de luto do ponto de vista dos afetos, dos sentimentos, mas também para consolidar um dado status jurídico necessário e com repercussões para outras relações jurídicas futuras, sei lá, às vezes para questão de pensão, enfim, e outras questões previdenciárias, não sei agora, agora não me ocorre, mas com efeitos para que a família possa, eventualmente, os herdeiros, né, possam reivindicar, às vezes o viúva, a viúva, enfim, reivindicar as pensões, enfim, aquilo que não pôde ser feito porque não havia uma condição lá estabelecida de morto, e também para fazer o trabalho de luto. Então, não é com suporte na Constituição. Se vocês me perguntarem qual é o direito específico que pode ser invocado, eu diria que, do meu ponto de vista, são dois. Em primeiro lugar, o princípio da dignidade da pessoa. Em segundo lugar, o direito de acesso às informações, o direito à liberdade de informação, mas no desdobramento disso, o direito de acesso às informações. Eu imagino que na sequência a gente se indague se, para além do direito constitucional interno, haveria suporte também no direito internacional dos direitos humanos para essas demandas. E eu fui buscar isso. Tem um protocolo adicional, acho que de 1977, à Convenção de Genebra, que trata, salvo engano, das pessoas desaparecidas. Depois existe, não sei se é um tratado ou convenção, sobre desaparecimento forçado, que vem alguns anos mais tarde, e que também dão suporte a essa demanda, evidentemente, das vítimas e família e familiares das vítimas, acerca, em primeiro lugar, do acesso a todas as informações, ao paradeiro, às circunstâncias em que essas pessoas foram torturadas ou mortas ou desaparecidas, e também ao que seria, na sequência, a demanda de reparação, né? Uma indenização, seja lá o que for. Então, assim, respondendo de uma maneira não tão precisa, além do princípio da dignidade, além do princípio da liberdade, se desdobra dele o direito à informação, acesso à informação, e além do princípio democrático, porque os regimes democráticos impõem, nos casos em que houve uma transição de contextos totalitários e autoritários para a democracia, impõe que haja uma série de procedimentos transicionais, enfim, que a gente encare, enfrente esse passado, que faça com ele alguma coisa, de maneira que ele não se repita no futuro e que haja, vamos lá, um tipo de acerto de contas, não sei se essa é a melhor palavra, mas de alguma maneira, nessa transição, há de se fazer, ou pelo menos tentar se fazer justiça com aqueles e aquelas que se sacrificaram, né, por razões por razões políticas, mas mais do que isso, né? Nos contextos totalitários e autoritários não há uma racionalidade. Então, de um lado se tem a força bruta e do outro lado se tem pessoas disputando
disputando convicções. Só que a disputa de convicções, a disputa de narrativas acerca das convicções não pode levar à repressão, não pode levar à tortura, não pode levar à violência contra essas pessoas, à morte, ao desaparecimento, né? A democracia é esse espaço da divergência, da pluralidade e da possibilidade de se avançar com isso e não de sucumbir com isso. Então, os estados totalitários e autoritários são esses estados em que não há espaço para divergência, não há espaço para pluralidade, não há espaço para várias narrativas. E as pessoas que ousaram fazer isso foram sacrificadas em seus direitos, né? O primeiro direito, que é a vida, a liberdade, enfim, tiveram ou uma interrupção da vida ou tiveram uma vida marcada, né, pela tortura, enfim, e por outros comprometimentos. Em relação aos desafios relativamente à justiça de transição, que o Brasil especialmente continua tendo, eu diria que são muitos, porque houve uma sensação de que o Brasil havia empreendido um processo de justiça transicional que teria chegado ao fim com a promulgação da Constituição de 88, um pouquinho antes, desde os movimentos iniciados no início dos anos 80 do século passado, que culminam na Constituinte, obviamente na Constituição de 88, depois, mais para frente, com a instalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, depois com a Comissão de Anistia e, finalmente, com a Comissão da Verdade. Essas comissões, essas iniciativas foram absolutamente fundamentais e necessárias para que se institucionalizasse um processo de justiça transicional, mas ele não é somente feito disso. A justiça transicional, uma justiça de transição, sobretudo a partir do marco da Constituição de 88, ela teria que ter sido internalizada em todas as instituições de governo, em todas as práticas institucionais e também ter criado uma cultura de justiça de transição. O que eu quero dizer com isso? Não é suficiente que a gente tenha uma comissão de mortos e desaparecidos, uma comissão de anistia, uma comissão da verdade, se as próprias instituições de governo divergem acerca da necessidade e da importância dessas comissões. Para mim, o exemplo mais eloquente se dá em torno da recepção ou não da lei de anistia aqui no Brasil. Vejamos, havia por parte do Ministério da Justiça, à época, em torno de 2010, a firme convicção de que a lei de anistia não deveria ter sido recepcionada pela Constituição brasileira, porque ela era flagrantemente inconstitucional. Havia, por outro lado, no Ministério da Defesa, a firme convicção de que a lei da anistia deveria ter sido recepcionada porque ela era, de outra maneira, constitucional. O que eu quero dizer com isso é que no próprio governo não havia a internalização de que o Brasil deveria enfrentar os crimes cometidos na ditadura, enfrentar a necessidade de rever esse passado, a necessidade de reparar as vítimas sobre esse passado, a necessidade de ficar face a face com a lei da anistia para dizer essa lei foi uma lei feita de cima para baixo, foi uma lei feita pelos militares, foi uma lei feita
para se ter uma anistia que é igual a zero, porque anistiou tanto os torturadores, ou seja, os perpetradores das graves violações de direitos humanos, quanto anistiou aqueles que resistiram a esse estado de coisas. Né? Então, assim, uma anistia que é igual a zero, uma anistia que vale tanto por torturador quanto para aqueles que resistiram, né, a esses torturadores e a esses mandos de um governo autoritário. Assim, não é possível, portanto, que nas instituições dos governos dos governos pós-ditadura militar, não é possível que as instituições tenham ficado tão reféns ainda de um passado aceitável em relação àquilo que a ditadura civil militar fez. Então, nesse sentido é que eu digo que, além de haver divergência nas instituições de governo acerca da justiça de transição, não havia uma cultura que rechaçasse toda e qualquer desconfiança em relação a esses procedimentos e essas práticas de justiça de transição. Diferente, por exemplo, do que aconteceu na Argentina, é a minoria na Argentina que eventualmente questiona se houve ou não ditadura, porque houve ditadura. E no Brasil, muito recentemente, a gente viu, não é, que há um contingente enorme de pessoas fora e dentro das instituições que questionam se houve, de fato, ditadura nos anos de 64 até mais ou menos 1985. Então, assim, quais são os grandes desafios? Os grandes desafios é que nós possamos contar e recontar os fatos do mais recente passado autoritário que tivemos, para que as gerações presentes, as futuras gerações, não questionem mais se houve ou não ditadura, mas saibam que aquele foi um período ruim da história política e institucional do Brasil, um período que precisa ser reconhecido como um período de graves violações de direitos humanos, e um período que, por causa dessas graves violações, precisa ser cotidianamente colocado em questão, inclusive judicialmente, para que ainda, obviamente, as pessoas ou as vítimas da ditadura que permaneceram vivas, hoje estão idosas, né? Mas os familiares estão aí, mesmo para eles é necessário que se reconheça e o Estado brasileiro reconheça a violência que cometeu e peça desculpas. Então, quais são os desafios? Eu acho que os desafios que, assim, se vocês me perguntassem sobre esses desafios há 10 anos atrás, eu dizia, não, estamos caminhando muito bem, estamos seguros que o processo transicional está dando boas respostas, a Comissão da Verdade talvez foi a mais emblemática resposta, estamos com uma pedagogia constitucional suficiente para que isso não tenha a menor chance de se repetir no futuro. Mas os últimos 4 anos nos revelaram exatamente o contrário, de que nós precisamos estar sempre alertas, porque ao contrário do que nós imaginávamos, muitas pessoas ainda acreditam que a ditadura militar não foi um problema, não foi autoritária em 2 sentidos. Ou não foi autoritária o suficiente para dizimar com todas aquelas pessoas que resistiram aos arbítrios, ou não foi autoritária porque não se passou de uma dita branda, como alguém já disse certa vez. Então, os grandes desafios, eu acho que é exercitar esse direito à memória, esse direito à verdade,
e se dar conta que há ainda um dever de justiça com as vítimas e seus familiares e também um dever de justiça com toda a população, com todo o povo brasileiro que, independentemente de ter direto ou indiretamente sofrido os males das ditaduras, tem o direito de saber como os fatos históricos aconteceram. Né? As nossas crianças, quer dizer, as novas gerações, eles têm o direito de conhecer a verdade dos fatos. E há um dever, eu diria, há um dever institucional de viabilizar essa verdade por meio dessas comissões institucionais. Eu acho que as universidades, as escolas têm um papel fundamental nisso também, né? Não só as escolas públicas, mas as escolas em geral, né? As universidades públicas e não só as universidades em geral têm o dever, têm o dever também de prestigiar esse acesso à verdade dos fatos históricos e esse exercício de memória para que eles não se repitam. O último governo nos deu a dimensão de que se nós não fizermos esse exercício de memória, nós podemos ter um futuro pouco promissor, né, aí para as próximas gerações. Por quê? Porque um futuro que, ao invés de prometer mais justiça, melhores condições, mais respeito às diferenças, assim, uma luta cotidiana e progressiva em relação à proteção e garantia dos direitos, pode ser tudo ao contrário, né? Então, acho que o último governo ele nos dá a dimensão exata do que é não ter memória, do que é mentir e do que é ser absolutamente injusto com as pessoas que deram a sua vida e a sua liberdade por causas que não necessariamente a gente precisa concordar, mas que não devem levar, né, que não deve levar enfim, a violência, enfim, a extinção dessas pessoas. Então, esses desafios invocam esses procedimentos de justiça de transição que nos fazem pensar na nossa experiência, na experiência das comissões institucionais. Vou falar mais da Comissão da Verdade, mas há um papel importante da Comissão de Anistia, há um papel importante da Comissão de Mortos e Desaparecidos, mas, em particular, a Comissão da Verdade, ela dá um passo à frente quando se coloca como uma comissão de verdade, quer dizer, uma comissão que quer, de fato, ter acesso ao que aconteceu. E, para isso, é preciso ouvir as pessoas, né? Ter o testemunho, fazer esse movimento que é doloridíssimo, porque, às vezes, aquela violência sofrida por determinada pessoa, ela pode, ao ser relembrada, ela pode causar uma dor ainda maior, né? Então, os testemunhos trazem esse desafio e essa contradição, porque às vezes no testemunho o recontar a história causa para quem está recontando uma dor tão intensa ou até maior do que aquela pessoa sofreu quando foi eventualmente torturada, enfim, ou foi sequestrada, ou se é um familiar quando soube do desaparecimento ou da morte do seu ente querido. As comissões de verdade, eu falo com a experiência da Comissão da Verdade do Estado do Paraná, que foi uma iniciativa muito bacana, também da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Paraná e a Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados
da seccional do Paraná, que de uma certa maneira se irmanaram para fazer esse exercício de memória, verdade e justiça em torno da Comissão Estadual, e cujos trabalhos foram intensos, né? Nós nos reuníamos aí uma vez por semana, e tão logo a comissão foi instituída, também em parceria, obviamente, com a Comissão Nacional da Verdade. A primeira coisa, o primeiro grande desafio que se colocou é pensar qual é a nossa tarefa, o que vai ser esse processo de memória e de busca da verdade. Como é que vamos fazer isso? Vamos só para os documentos? Vamos levantar as pessoas que ainda estão dispostas a oferecer seu testemunho? Como é que é esse processo diretamente de testemunho com as pessoas? Em que medida temos que ter esse cuidado e a delicadeza, como eu disse, para não reproduzir violências nesse processo de escuta? Então, isso que se colocou desde o início, porque as comissões demandam uma metodologia, e eu arrisco dizer que nós tínhamos intuitivamente uma ideia, mas não havia uma metodologia definida. Não havia pela Comissão Nacional, que aos poucos foi definindo, e também não havia aqui na Comissão Estadual, mas aos poucos foi se definindo. Definida essa metodologia de trabalho, nós nos dividimos por temas. Então, as graves violações ocorridas, por exemplo, com os povos indígenas, as graves violações ocorridas com os trabalhadores e trabalhadoras, as graves violações ocorridas com os professores, professoras, estudantes em geral, universitários ou secundaristas, na época assim que se chamava. Enfim, fomos nos dividindo por categorias, violência no campo, e fomos nos dividindo também no levantamento da documentação dos arquivos, e esse aqui é um outro desafio: como é que se lida com os arquivos? Essa é uma questão dos historiadores, essa é uma questão dos cientistas políticos, essa é uma questão dos arquivistas ou das arquivistas. E como nós, na nossa diversidade na comissão, né, éramos representantes institucionais de organizações não governamentais, éramos professores, professoras, advogadas e advogados, indicados pela Ordem dos Advogados do Paraná. Enfim, havia uma pluralidade na comissão. E como que a gente chegaria a uma metodologia que atendesse à demanda dessa pluralidade e que melhor nos fornecesse um passo a passo para fazer esse trabalho? Então, fizemos essa divisão. Alguns foram para os arquivos físicos. O Derrida tem um texto que ele chama Mal de Arquivo, né? Porque o que é o arquivo, né? O que o arquivo faz? Ele encerra uma questão ou simplesmente ele guarda aquela questão para a qualquer momento ressurgir, né? Essa questão dos arquivos não é tão simples quanto parece, mas fomos aos arquivos, fomos ao Arquivo Público do Paraná, levantamos a documentação pertinente ao período. A gente foi basicamente de 64 até 85, embora a Comissão da Verdade Nacional tivesse recomendado que fosse de 46 para frente, mas nós não tínhamos pernas para fazer todo esse tempo. Então, de 64 para frente, levantamos os arquivos, fomos atrás, portanto, das pessoas para ver quem dali ainda estava viva ou vivo ou viva, e depois passamos às escutas, aos testemunhos. Talvez a parte mais difícil foi essa de lidar com os testemunhos nas audiências públicas que foram convocadas para esse fim,
houve uma audiência pública em Foz do Iguaçu, talvez a mais difícil, a mais tocante, porque houve um massacre no Parque Nacional do Iguaçu, onde morreram 5 pessoas, foi uma emboscada, e nessa audiência nós tivemos acesso aos familiares dessas pessoas, inclusive a militantes que, por um acaso, escaparam da emboscada, por mero acaso, né? E que puderam relatar o que foi o antes e o depois. E aí os testemunhos, assim, para mim é um momento do imponderável, porque é uma reconstrução de memória com múltiplos sentimentos, né? Mas inevitavelmente com muita dor. Eu não ouvi um testemunho que tenha sido feito sem dor. Então, e aí quem está ouvindo, para quem está ouvindo, também tem esse outro desafio, como lidar com isso, né? Porque nós não somos também preparados para lidar com isso. Ninguém ali era psicólogo, ou psicanalista, enfim, terapeuta. E é um trabalho de terapia também, esse testemunho, essa fala. E a gente também não tinha exatamente a formação para lidar com isso. Então, eu diria que as comissões, e eu acho que a Comissão da Verdade tanto mais, tiveram esse desafio de lidar com um processo que envolve tantos campos e tanta racionalidade do ponto de vista das metodologias, do como agir, e tanto sentimento, que vai ser sempre um processo, eu acho, necessário, mas em alguma medida incompleto, porque sempre vai escapar alguma coisa que as comissões não vão dar conta. Há muita crítica, por exemplo, à comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul. Eu sempre fui muito entusiasta desse exemplo, né? E eu acho que ele trouxe bons resultados, tanto é que, para fazer outra relação necessária, que é do processo transicional para novos arranjos democráticos constitucionais, para novas, por exemplo, um processo constituinte, novas constituições, a África do Sul é um exemplo, porque o seu processo pós-comissão de Verdade e Reconciliação, o seu processo que levou à nova Constituição foi um processo de baixo para cima. Isso faz a diferença. O nosso não. O nosso foi um processo de cima para baixo. E eu acho que isso também se refletiu, de alguma maneira, na nossa justiça de transição. Então, eu quero dizer com isso que a Constituição da África do Sul, que resulta desse processo, ela é menos refém do passado do apartheid, enfim, colonizador, etc. e tal, de um passado racista. Ela é menos refém desse passado terrível do que a nossa Constituição. A nossa ficou, acho que, ainda um pouco amarrada, ainda que seja uma excelente Constituição, ela ficou ainda um pouco atrelada a esse passado. Claro, em coisas muito específicas. Por isso que os processos de justiça de transição, o trabalho das comissões é fundamental para o futuro democrático constitucional dos estados que passam por isso. Então, em relação às respostas dadas pelas instituições relativamente à memória, verdade e justiça, eu diria que elas são
distintas, obviamente, e nos levam a pensar como justamente ainda há uma lacuna no que diz respeito a essa cultura que não foi internalizada aqui no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Iniciativas do Poder Executivo a gente localiza aí nessas comissões que foram criadas nos governos pós-ditadura. Iniciativas legislativas também existem. Por exemplo, iniciativas, eu lembro de uma iniciativa da deputada Luísa Erundina, uma iniciativa legislativa para substituir a lei da anistia, mas vamos lá, tem acho que talvez uma década e isso não chegou a ser pautado ainda na Câmara para discussão, enfim, deliberação. Há iniciativas judiciais, e aí a gente chega nos casos e eventuais decisões que formaram algum tipo de precedente para se pensar na justiça de transição no Brasil. Então, o Poder Judiciário, assim como as demais instituições, tem respondido, mas eu diria que bem, mas ainda falta muito. Em relação aos casos do Poder Judiciário, acho que o caso do jornalista Vladimir Herzog, que tanto foi um caso da competência da jurisdição estadual de São Paulo, quanto da jurisdição federal, mas em São Paulo, ele criou um precedente importante no sentido da reparação dos familiares das vítimas e do reconhecimento de que não foi, de que foi uma farsa, né, a questão do suicídio, e no reconhecimento da verdade dos fatos. Isso fez com que uma nova certidão de óbito tenha sido feita, elaborada, na qual, né, se constou que o motivo da morte foram as torturas provocadas, enfim, e os efeitos da tortura provocada sobre o corpo dele, enfim, e não suicídio. Quer dizer, esse é um caso. Tem o caso da Amelinha Teles também. Ela também foi uma das que lá atrás primeiro provocou a justiça e, salvo engano, o caso dela foi também para reconhecer que tinha havido tortura e, salvo engano, acho que o caso da Amelinha Teles também tem a ver com a responsabilidade dos agentes à época, sobretudo o Ustra. Assim, eu teria que olhar os casos mais especificamente, mas há esses casos e outros que agora não me vem à memória, mas no espaço da jurisdição, ou seja, do Poder Judiciário, que abriram aí para outras possíveis demandas. No âmbito administrativo da Comissão de Anistia, foram inúmeros casos. Então, não mais no espaço da jurisdição, mas no espaço administrativo, houve inúmeros casos onde se reivindicou a condição de anistiado, também reparação, que é uma questão, às vezes, é uma questão que pode ser polêmica, há quem entenda que não deva haver reparação pecuniária. Eu, particularmente, acho que sim, mas aí é outra questão. De toda sorte, a Comissão de Anistia enfrentou inúmeros casos em que reconheceu a condição de anistiado, atribuiu a indenização e, por fim, simbolicamente fez com que o Estado brasileiro pedisse desculpas, o que
é um ato simbólico, mas ele tem uma potência enorme, né? Porque coloca as autoridades nesse face a face com aqueles que sofreram na condição de preso político, enfim, de vítima política, que sofreram o arbítrio da ditadura, os coloca face a face e, em nome do Estado brasileiro, portanto, se pede desculpas e, eventualmente, se pede perdão. São coisas próximas, mas distintas. A Hannah Arendt diz que o perdão é algo da esfera individual da vítima, que o Estado não pode perdoar, mas o Estado pode pedir desculpas. Pensando ainda as respostas que o Estado brasileiro tem dado ou pode dar por meio das suas instituições, eu acho que um importante caso é o da ação de descumprimento fundamental número 153, né, conhecida como ADPF 153, em que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados provocou o Supremo Tribunal Federal acerca da recepção ou não, pela Constituição de 88, da Lei de Anistia. A Lei de Anistia, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, continha um dispositivo no qual se diz, né, que ela ainda está em vigor, se diz que para efeitos da anistia seriam os efeitos da anistia se dariam também para aqueles que teriam cometido os chamados crimes conexos, ou seja, estende o efeito da anistia para aqueles que não foram vítimas do Estado autoritário brasileiro, mas, ao contrário, foram os agentes da ditadura que cometeram as graves violações. Então, por esse dispositivo dos crimes conexos, se estendeu a anistia do Estado a esses violadores de direitos humanos, aos que torturaram, mataram, fizeram desaparecer, etc. Então, assim, essa é uma interpretação. Claro, eu já estou dando a minha interpretação. Quando a lei de anistia faz essa extensão, há um entendimento do qual eu compartilho que isso seria flagrantemente inconstitucional, violaria a Constituição em vários sentidos. Daí a DPF, porque a gente sabe que a DPF ela faz esse controle de constitucionalidade do direito anterior à Constituição. Então, na realidade, é um juízo de recepção ou não das leis anteriores à Constituição. Existe toda uma controvérsia, enfim, em relação à inconstitucionalidade superveniente, mas isso é outro caso. O fato é que a Ordem dos Advogados foi ao STF para justamente questionar a recepção desse parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Anistia e em abril de 2010, sob a relatoria do ministro Eros Grau, essa ação foi julgada no Supremo Tribunal Federal e, por maioria, se entendeu que a lei de anistia teria sido recepcionada pela Constituição Federal, portanto, a anistia era, sim, extensiva aos que cometeram os crimes conexos, enfim, aos agentes de Estado que perpetraram as graves violações. Essa DPF, que foi julgada em abril de 2010, ela ainda está tramitando no STF, ou seja, não encerrou, houve embargos. Tem algo peculiar nisso, porque logo depois da aposentadoria do ministro Eros Grau, salvo engano,
tinha sido distribuída para o ministro Toffoli, que obviamente naquela oportunidade declarou que não podia assumir a relatoria porque na época ele era advogado-geral da União e tinha se manifestado como tal na ação. Ela foi para o ministro Fux e agora há pouco tempo retornou para o ministro Toffoli, que, salvo engano, está com a sua relatoria. Então, tem uma questão procedimental aí interessante para nós pensarmos. Então, os embargos estão para serem analisados e o fato é que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund, no mesmo ano de 2010. E com a condenação do Brasil, nesse caso que diz respeito à guerrilha do Araguaia, isso trouxe repercussões importantes para nós. Inclusive, do meu ponto de vista, com algum impacto no julgamento ainda não encerrado da DPF 153. Então, nós temos um Estado que foi condenado pelas graves violações de direitos humanos acontecidas no período do início dos anos 70, na região do Araguaia. E, por outro lado, nós temos uma decisão do Supremo que corrobora com essa ideia de que, a despeito de todas as violações, estão todos aí salvaguardados pela lei da anistia, quer dizer, protegidos pela lei da anistia. Esses embargos, eu não sei, não tenho acompanhado recentemente, mas eu acredito que é uma questão interna lá, por que isso está assim sobrestado, enfim, mas esses embargos ainda deverão ser apreciados e julgados. E eu acho que esse é um caso muito desafiador para nós, porque naquele momento, em 2010, essa é a minha leitura, a não recepção da lei de anistia poderia ter sido um importante gatilho para isso que eu falei lá no início, ou seja, uma cultura relacionada ao direito à memória, verdade e justiça, uma cultura e um esforço enorme para em torno dessa necessária consciência acerca daquele período, dos males causados por aquele período e pela não repetição de um novo período autoritário. Volto a dizer, as democracias convivem necessariamente com a pluralidade de ideias, com as diferenças, espaço para tolerância, disputas de narrativas. Isso faz parte, né? O conflito é próprio das democracias, mas é insuportável que a resposta nas democracias constitucionais seja a sabotagem com aquilo que as torna democracias constitucionais, que é com a preservação desse saudável conflito de ideias, preservando o direito de manifestação de cada uma e cada um, a livre expressão de cada uma e de cada um, as convicções pessoais de cada uma e de cada um, sem que isso leve, né, a barbárie, sem que isso leve à opressão por parte do Estado, sem que isso leve à tortura, à morte, a desaparecimentos. Então, vamos lá, se aquela DPF tivesse com todas as letras
tivesse tido como decisão o reconhecimento de que a lei da anistia não deveria ter sido recepcionada porque antagonizava, colidia e contrariava a nossa Constituição, trazendo um sentido importante para, inclusive, um parâmetro interpretativo, um sentido importante para uma Constituição democrática como a nossa, no que diz respeito ao passado autoritário. Então, há outras leis, assim como a lei da anistia, há outras leis que foram elaboradas no período da ditadura. Eu sempre gosto de dar como exemplo o Código Tributário Nacional, porque flagrantemente é uma legislação tributária que reflete o período e que nós não conseguimos reelaborá-la. Não há uma... Vejam, deve ter iniciativa legislativa sobre um novo Código Tributário, deve ter. Mas o fato é que nós continuamos com aquela lei forjada na ditadura militar, outras leis que dizem respeito a finanças, orçamento, etc. Mesmo os governos democráticos não enfrentam essas legislações. Claro, elas foram recepcionadas e naquilo em que elas não poderiam ter sido recepcionadas, muitas delas tiveram lá dispositivos revogados, tal. Mas o que eu quero dizer é o sentido geral, né? Para que a gente tenha uma cultura com respeito ao direito à memória e à verdade e com o dever de justiça, esse passado autoritário e aquilo que muito simboliza ele tem que ser revisto. Então, essas legislações, e talvez dessas, a mais gritante é a lei de anistia, tem que ser revistas, no sentido de que não sejam recepcionadas, e mesmo aquelas que têm dispositivos que foram recepcionados possam ser assim revistas no sentido de um novo desenho, de uma nova proposta para um Estado efetivamente democrático e constitucional. Eu acho que o Brasil está lento no que diz respeito a esse redesenho daquilo que veio ainda. Isso é uma palavra que eu não sei, não gosto muito, mas aquilo que veio ainda como entulho da ditadura, né? Mas acho que ela diz muito também, esse entulho autoritário.